Olá, começa agora o Correspondente Local. Nessa edição, você confere. Pessoas com deficiência procuram espaço no mercado de trabalho. Saiba quais são os impactos da extensão do horário de CMEs para as crianças e os profissionais. Alunos de colégio público reivindicam sala de aula definitiva para a escola. Está no ar o Correspondente Local. Pessoas com deficiência têm dificuldade para encontrar empregos. O sistema de reabilitação ajuda as pessoas a entrarem no mercado de trabalho e romper a barreira do preconceito. No Paraná, são quase 800 pessoas em sistema de reabilitação e 500 em fila de espera. O sistema atende pessoas que tenham alguma deficiência ou limitação para trabalhar. A reabilitação ela não é uma garantia de emprego, mas ele facilita o acesso ao mercado de trabalho. A pessoa que conclui o programa recebe um certificado de reabilitação profissional e a partir desse momento ela entra nas cotas previstas na Lei 8.213, porque diferente do que muitas pessoas pensam, as cotas não é destinada somente à pessoa com deficiência, as cotas são destinadas aos reabilitados também, então facilita o reingresso no mercado de trabalho. A lei das cotas obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a reservarem vagas para pessoas com deficiência, mas muitas dificuldades aparecem no caminho. Dificuldade muitas vezes é a oferta de vagas suficientes e também muitas vezes a falta do perfil adequado para a vaga que o empregador está chamando. Temos um cadastro com um banco de dados, temos um departamento na agência de trabalhador exclusivo para cuidar dessas pessoas PCD, né? E não estamos medindo esforços para tentar inseri-los no mercado de trabalho, porque sabemos muito bem que após eles serem inseridos, dificilmente eles vão sair. Recentemente, o evento do Dia D foi realizado pela primeira vez em Ponta Grossa. A mobilização acontece desde 2014 no Brasil inteiro. Porque a importância desse dia de hoje justamente é a inclusão profissional do deficiente e do reabilitado do INSS. Então a gente conseguiu aqui 42 vagas de trabalho e 20 empresas ofertando e fazendo o cadastro reserva também. Um dos fatores que complica a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é a falta de acessibilidade nas empresas. Porque a maioria dos lugares tem um degrau, tem um segundo andar, tem isso, e não tem adaptação, não tem uma rampa, não tem um elevador. Isso é o que mais pesa, assim. E por mais que tenham, vamos dizer, essas cotas de emprego e tudo mais para deficiente, tem empresa que acaba não cumprindo e, vamos dizer, essa lei não é tão rigorosa, eles não ficam batendo de porta em porta, assim, fiscalizando se isso realmente está acontecendo. A crise econômica afastou os consumidores das empresas e serviços secundários. Veja como os donos dessas empresas têm encontrado formas para atrair a clientela na reportagem de Lauro Alexandre. A crise econômica tem afetado vários setores da economia brasileira. E para contornar essa situação, é necessário um pouco de criatividade, como na barbearia do Edran, que investiu em atrativos além do serviço de cortes de cabelo. Nós estamos colocando mesa de sinuca, o bar aqui, né? Cerveja gelada para a galera esperar e também cortes dos anos 30, do tempo da guerra ainda, que hoje voltou com tudo no mercado, né? Para sobreviver durante a crise, a solução que os prestadores de serviço encontraram foi oferecer promoções e atrativos para incentivar as pessoas a consumir, mesmo nos dias em que a regra é economizar. Fundamentalmente hoje tentar oferecer preço e atendimento, mas eu diria que mais preço, né? Porque as pessoas estão deixando de consumir porque não têm essa condição. A questão das promoções passa a ser importante para tentar capturar daqueles consumidores que deixaram de consumir, né, uma parcela deles, tentar fazer com que, por exemplo, seu antigo cliente, que agora não é mais, tentar pelo menos recuperar uma parcela deles com essa alternativa. Em tempos de crise é necessário fazer escolhas. Isso faz com que alguns setores acabem sofrendo mais do que outros. São considerados os serviços secundários. A gente tenta sempre colocar alguma promoção, alguma oferta, às vezes dando um serviço agregado, né? Por exemplo, a pessoa lava, ganha uma cera ou concorre a alguma coisa. Tudo para tentar
atrair mais esse público, né, nesse momento de crise, onde as pessoas estão segurando mais, né, o dinheiro. No próximo bloco você confere a entrevista sobre aborto com a professora Georgiane Garabelli. A descriminalização do aborto é um tema que divide as opiniões da população. A repórter Marina Semensati entrevistou a professora do Departamento de História, Georgiane Garabelli, sobre o assunto. Olá, estamos aqui com a professora Georgiane, que estuda gênero, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre aborto. Dia 28 de setembro é o dia da luta pela descriminalização do aborto. Então, professora, qual a importância dessa data e da discussão sobre o tema? Olha, o aborto tem sido um tema muito defendido pelas estudiosas de gênero e feminismo, e ele é importante, inclusive dia 28 de setembro é específico o dia da descriminalização na América Latina, né? E Caribe, América Latina e Caribe. Isso é muito importante porque são as regiões, América Latina, África e Ásia, as regiões onde mais penas duras com relação ao aborto se tem. Então, esse dia é justamente para tentar levar conhecimento às pessoas que legalizar o aborto não é a mesma coisa que permitir que todo mundo faça aborto, mas é simplesmente tirar a mão pesada do Estado em cima dessas mulheres que já estão passando por um processo de violência, né, em suas vidas, que o aborto sempre é traumático. Eu costumo dizer que ninguém é a favor do aborto, porque o aborto sempre é uma dor, sempre é uma coisa triste na vida de todas. Mas as pessoas podem ser a favor da descriminalização, que é diferente, que significa que aquelas mulheres que não tiverem condições de assumir uma gestação, elas não sejam tratadas com a mão pesada do Estado, que elas não sejam encaminhadas para um presídio, que muitas vezes elas já têm outros filhos e estão fazendo esse aborto, e quem fica com essas crianças? Como o Estado resolve isso? Outra coisa é que a nossa legislação só pune a mulher gestante ou o médico, ou a parteira, alguém que ajudou no aborto. Mas não existe nenhum tipo de penalização para o pai da criança, que muitas vezes é ele que até dá o dinheiro e muitas vezes também obriga ela ou induz a fazer o aborto. Então o homem é uma lei injusta nesse ponto, pela perspectiva de gênero, é uma lei absolutamente injusta. Então é um dia de luta e é um dia para tentarmos descriminalizar, ou seja, tirar o direito penal do nosso corpo. E quais avanços a gente teria sobre feminismo e gênero caso o aborto fosse legalizado? A legalização do aborto ajudaria, primeiro, para você ter uma estatística segura de quantos abortos são realizados, e no segundo momento talvez até reduzisse o número de abortos, que hoje no Brasil é em torno de 1 milhão por ano. Talvez até reduzisse, porque ela conversando com um psicólogo e tudo mais, tendo alguma assistência, talvez até mudasse de ideia. O que acontece? Hoje essas mulheres são jogadas na mão de açougueiros que só querem o dinheiro delas. O aborto é um problema de saúde pública e ainda assim continua sendo um tabu. Como você vê isso na sociedade? Eu vejo a partir da perspectiva do conservadorismo, né, que a nossa sociedade tem demonstrado ser extremamente conservadora. E aí eu parto do princípio republicano que você tem, porque a maioria dos argumentos que vem no sentido de continuar a criminalização são argumentos de base religiosa. E aí, como historiadora, eu tenho a obrigação de lembrar que a separação de Estado e Igreja se deu no início da República, portanto, 1889. Né? Então, o teu princípio religioso, ele não pode valer como lei do Estado. Se você é contra o aborto, não faça aborto, né? Mas a tua verdade, e eu respeito profundamente todas as religiões. Portanto, por respeitar todas elas, é que eu entendo e defendo que o Estado tem que ser laico. E eu acho que o aborto é um dos pontos em que mais se mistura os argumentos religiosos com os argumentos jurídicos. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu analisei 100 anos a documentação penal. Nós só temos 5 casos de aborto que foram levados ao judiciário. Ou seja, a lei é uma letra morta, ela não é eficaz. Ela não é eficaz no sentido jurídico. Por quê? Porque não tem provas, é muito difícil conseguir isso. Então, o judiciário nem vai atrás dessas denúncias. Então, para que as
essa lei serve se a lei efetivamente não é colocada em prática? Ela serve para impedir que o Sistema Único de Saúde realize abortos, ou seja, para jogar esses abortos na clandestinidade. Mas ela não serve para punir efetivamente com prisão, porque você não tem mulheres presas por aborto, é muito raro, né? Porque se entende hoje socialmente que é um absurdo, entende? Que na verdade ela precisa de ajuda e não de prisão. Então é nesse sentido, né? E como saúde pública, porque a gente está cansado de ver, a tua pergunta foi mais específica sobre saúde pública, a gente está cansado de ver mulheres, corpos de mulheres sendo jogados em matagais, sendo enterrados em valas comuns, resultante de clínicas clandestinas de aborto. Por isso que nós precisamos brigar nos poucos espaços que temos para conseguir a descriminalização, né? Feita de maneira consciente, de maneira ordenada, passando por psicólogo antes, né? E garantindo o direito dessas mulheres. Então é isso, muito obrigada, professora, pela sua presença. Disponho, eu que agradeço. E veja no próximo bloco. Alunos de colégio estadual organizam ações por melhoria em sua escola. Alunos do Colégio Estadual Frei Doroteu protestam contra salas de aula improvisadas e falta de estrutura da escola. Confira na reportagem de Letícia Queiroz. Salas de madeira são a realidade de 240 alunos da Escola Frei Doroteu de Pádua, em Ponta Grossa. As salas, que foram construídas em 2008, deveriam ser provisórias por 2 anos. O local foi criado para suprir o problema de superlotação das salas de aula. Há 8 anos nessa situação, alunos do Frei Doroteu resolveram ocupar a escola como forma de protesto. Nós temos também alguns problemas de parte estrutural, assim, na parte da alvenaria, que são o refeitório, os banheiros, né, alguma coisa de parte elétrica aí que precisa ser feita, cobertura e tal. A ocupação também foi apoiada por pais e professores. Toda essa situação vai acarretando que chega um momento que a população não tem mais por onde fugir e a manifestação é uma maneira de estar mostrando para o governo que tem alguma coisa errada. O prazo de abertura do processo licitatório encerra no dia 4 de outubro. A previsão para que iniciem as construções é no primeiro semestre de 2017. Para o dia 5 de outubro, está prevista uma assembleia que vai discutir a situação da Escola Frei Doroteu. Os candidatos da região propõem ampliar o horário dos CMEs para acompanhar a jornada dos pais. Há planos de ampliar o horário por até 5 horas nos centros. A educação infantil, além de ser um direito de toda criança, também contribui para o seu desenvolvimento. Os CMEs são um meio de ensino e de socialização. E candidatos de várias regiões, inclusive em Ponta Grossa, têm a proposta do horário estendido do CMEs, que visa a flexibilização para familiares e responsáveis que sejam em horário de trabalho. Por outro lado, a medida impacta diretamente a vida da criança, uma vez que ela passará menos tempo com os pais. Em Ponta Grossa, as propostas feitas por candidatos a prefeito sugerem a extensão até às 6h30 da tarde ou até às 10 horas da noite. Eles já ficam o dia inteiro, daí fica mais um tempo. Acho que isso afastaria um pouco a relação dos pais, né? Só iam ficar final de semana, sábado e domingo. E iam ficar até 10 horas, né? Que tem alguns que querem colocar até 10 horas. Acho que prejudicaria a criança. Estendendo o horário do CMEI, as atividades que as crianças realizarão devem ser bem pensadas. O período em que a criança vai ficar na escola, a gente não pode dizer em sequelas com relação ao tempo em que ela vai permanecer na escola, e sim a qualidade desse tempo que ela vai permanecer na escola. Então a gente pode falar de falta de planejamento e não o tempo em si em que ela permanece no ambiente escolar. Além do ensino infantil, os centros de educação precisam oferecer mais opções para complementar o horário. O ideal em ambiente escolar, num período a longo prazo que a criança vai ficar durante o dia, seria o processo de ensino-aprendizagem, as competências iniciais da alfabetização, as matérias curriculares normais, mais um espaço para lazer, onde a criança possa brincar, possa criar, possa desenvolver sua espontaneidade, possa descansar também, um espaço para desenvolver a arte e a cultura.
Um dos pontos levantados pela população é a capacidade de estrutura. O espaço dos CMEIs e a quantia de profissionais são questões cruciais para receber a proposta. Ações, contratar mais profissionais, porque daí vai englobar uma questão de não só o professor, não só o educador, vai ter que aumentar toda essa área aí para fazer um suporte para que as crianças possam estar vindo para a escola, terem horários estendidos. Eu acho que vai ter que dar uma mexida boa na parte da reestruturação curricular da criança na escola. A rede municipal de ensino tem em média 30 mil alunos e Ponta Grossa gasta cerca de 28% do orçamento em educação. A educação escolar é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, mas não se pode tirar o mérito dos pais. Mesmo que o professor na educação infantil tenha essa relação mais lúdica, afetiva, não substitui a afetividade do pai, da mãe, não substitui o papel ou o responsável, né? Porque às vezes a criança não tem o pai e a mãe, às vezes tem um outro responsável que cuida, né, do desenvolvimento dessa criança, então a gente não pode substituir uma coisa pela outra. O vínculo familiar é fundamental para o desenvolvimento cognitivo também dessa criança, o desenvolvimento afetivo, então é importante que haja esse equilíbrio no processo do desenvolvimento da pessoa. A Associação Mãozinhas de Anjo mantém um grupo de apoio a adultos vítimas de abuso na infância. Confira na reportagem de Gabriela Bulhões. Estamos aqui na sede da AMA, Associação Mãozinhas de Anjo, com a presidente Edla Velda. Olá, Edla, como você está? Oi, tudo bem? Bom, primeiro a gente queria saber que você já tem, né, a Associação Mãozinhas de Anjo fundada há quanto tempo? 8 anos. E agora, com essa extensão do grupo Sobreviventes, é recente? Como é que aconteceu isso? É tudo bem recente, porque o nosso foco sempre foi a criança e o adolescente, mas devido a tantas pessoas que sempre estão, né, vindo contar as suas histórias de abuso na infância, foi que a gente pensou em trabalhar também com eles, né? Eu fui vítima na infância e por isso que me dedico a esta causa, né? E os adultos, muitos têm os seus traumas ainda à flor da pele e precisavam de um apoio, né? Então, por isso formamos o grupo Sobreviventes. Então, o objetivo é como se fosse uma extensão da Associação Mãozinhas de Anjo para ajudar as pessoas que já passaram por isso. E você acha que isso vai ter uma grande adesão, vai crescer muito o grupo para que vocês possam ajudar cada vez mais pessoas? Eu brinco com as pessoas que têm vindo, né? Oscila muito, né, o número de pessoas que estão participando com a gente, mas eu brinco que eu tenho segundas intenções com eles e essa segunda intenção é justamente prepará-los, fortalecê-los para nos ajudarem com as crianças da AMA, né, que é o nosso público hoje, né, as crianças vítimas de violência, em especial o abuso sexual. Muito obrigada. O Grupo Sobrevivente se encontra toda sexta-feira, das 19 às 21, aqui no Vidal Correia, Rua 15, 308. Você já pensou em ser um jogador profissional de bocha? O esporte, mesmo impopular, é praticado profissionalmente na cidade. Veja na reportagem de Gabriela Bulhões. Classificado como esporte olímpico e também pouco conhecido, o bolão enfrenta dificuldades para competir por falta de incentivos municipais. A integrante do time da UEPG conta como o esporte possui muitos praticantes e, ao mesmo tempo, encontram dificuldades em jogar por ausência de recursos. Esporte que a gente banca, né? Cada atleta banca o seu, a gente paga viagem, a gente paga a federação, a gente paga alimentação, a gente compra bola, a gente manda fazer uniforme, né, camiseta. Então, é um esporte que nós bancamos. Quanto à ajuda, se existe, a prefeitura tem colaborado a nível do Campeonato Paranaense com as viagens. Tem cedido transporte para a gente sempre. Não podemos, assim, reclamar 100%. Falta mais? Falta, realmente falta, mas a parte de transporte a prefeitura tem colaborado sempre. Outro esporte pouco incentivado na cidade e possui bons jogadores é a bocha. Para Vanderlei, a bocha representa várias conquistas em sua vida e que a falta de ajuda municipal contribui para que os jogadores desistam de praticar o esporte. Acho que bastante divulgação, né?
bastante divulgação e incentivo para as crianças também e ensinar as crianças, né? Porque é um jogo assim muito bom de ser feito, fácil de aprender, mas pouco anunciado, pouco divulgado, né, na sociedade. Ponta Grossa participa da fase final da Divisão A dos Jogos Abertos, com modalidades coletivas e individuais, e entre eles o bolão feminino. A última etapa ocorre em Guarapuava, com 271 atletas e 290 pessoas dirigentes. A cidade ficou em sexto na Divisão B dos Jogos Abertos de 2016, competindo em bocha, bolão e mais 4 modalidades coletivas. A bocha a gente não tem, a gente usa esse incentivo para as modalidades olímpicas, vamos dizer assim. Então nós temos, com exceção do futsal, que não é olímpico, mas que tem a incentivo da lei, os outros a gente incentiva dentro do que foi o esporte olímpico. A bocha não é olímpico, o bolão também não é olímpico, a gente não tem assim esse incentivo, mas não deixa de ajudar. A gente está sempre ajudando com transporte, eles vão para os jogos, a gente tem alimentação, então a gente está sempre dando esse incentivo para que eles participem. O correspondente local fica por aqui. Acompanhe nossa produção na página facebook.com/correspondente local. Até a próxima semana.